Vamos começar mais uma reflexão bíblica na noite de hoje. Desta vez, eu gostaria de compartilhar com vocês o texto que se encontra lá em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 2. Vamos ver o que está escrito. Lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto, durante estes 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer as suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Deuteronômio capítulo 8, versículo 2. O tema da mensagem de hoje se chama Deserto, um momento de aprendizado. Eu queria que você repetisse essa frase comigo. Deserto, um momento de aprendizado. O texto que nós acabamos de ler na noite de hoje fala de um momento em que o povo estava bem próximo de chegar na Terra Prometida. E é sobre a trajetória do povo de Israel no deserto, no caminho até a terra de Canaã, que eu quero refletir com vocês esta noite. Quando eu lembro do deserto como sendo um lugar de aprendizado, eu lembro da história do povo de Deus. Eu lembro da história do povo hebreu, que estava escravizado no Egito, e Deus levanta um homem chamado Moisés para liderar esse povo do Egito até a Terra Prometida, até Canaã. Mas entre o Egito e a Terra Prometida, a Terra de Canaã, havia um deserto no meio do caminho. E quando eu leio a história do povo de Deus, a história do povo hebreu no deserto, eu posso extrair muitos aprendizados com a história daquele povo. Há muitos aprendizados. Aliás, os desertos são os momentos nos quais mais aprendemos. É no deserto que nós mais aprendemos. É no deserto em que nós somos confrontados com nós mesmos. É no deserto em que nós vemos as nossas limitações e as nossas potencialidades. É no deserto que vemos quem de fato é o Senhor. E é sobre isso que eu quero conversar com vocês esta noite. Deserto, um momento de aprendizado. Todos nós conhecemos a história de Moisés e a história do povo na trajetória até a terra de Canaã. Mas quando eu olho a história do povo de Deus no caminho do deserto, a primeira lição que eu aprendo, o primeiro ensino que eu extraio dessa história é que o deserto é lugar de transição e não dura para sempre. Diga para a pessoa que está com você: o deserto é lugar de transição e não dura para sempre. Essa é a primeira lição que eu aprendo sobre o deserto. Por que digo isso? Porque entre o Egito, que representava a escravidão, que representava a opressão do povo, e a terra de Canaã, que representava a liberdade, que representava o cumprimento da promessa, havia um deserto. Entre o Egito e Canaã havia um grande deserto. O deserto estava no meio do caminho. O deserto era uma fase de transição. Transição do Egito para Canaã. E o deserto não durou para sempre. É verdade que o povo, em razão da sua desobediência, perambulou pelo deserto durante 40 anos. Mas esse deserto teve um fim. Chegou o momento em que o povo pisou na terra prometida. Não aquela geração de Moisés,
mas outra geração, uma nova geração. Josué, Caleb, a sua descendência. Eu aprendo aqui que o deserto é uma fase necessária para que a gente saia de uma vida de escravidão para uma vida de liberdade. Deserto é processo. Fala para a pessoa que está ao seu lado. Deserto é um processo. E para chegar até Canaã, e para chegar até a terra prometida, para chegar até o momento da conquista, é preciso um processo. Você não vai acordar de uma hora para outra e já se vê na terra de Canaã. Porque chegar até Canaã, chegar até a terra prometida, exige um processo. E esse processo passa pelo deserto. É verdade que há desertos que duram 40 dias. É verdade que tem desertos que duram 40 anos. Eu não sei por quanto tempo você tem passado por esse deserto. Mas uma coisa eu sei. Vai passar. É transitório. Não dura para sempre. Aliás, em Eclesiastes está escrito que há tempo para tudo. Há tempo de nascer, há tempo de morrer. Há tempo de plantar e há tempo de colher. Há tempo de se ajuntar e há tempo de se separar. Há tempo para tudo. Se a porta na sua vida ainda não se abriu, é porque não chegou o tempo. Aprenda a respeitar o tempo de Deus na sua vida, na vida da sua família. Sair da escravidão, sair do Egito, até chegar à terra de Canaã, exige um processo chamado deserto. Você não vai melhorar da noite para o dia. Você não vai ser um servo de Deus obediente, irrepreensível da noite para o dia. Você não vai deixar o pecado da noite para o dia. Você não vai deixar de ser escravo do pecado no piscar de olhos. Você vai passar por um processo chamado deserto. Até que você chegue na terra da conquista, você vai ter que passar pelo deserto. Porque deserto é um momento de transição, mas ele não dura para sempre. É necessário passar pelo deserto. Mas o tempo que você vai passar no deserto depende muito da sua postura, depende muito da sua conduta. A Bíblia nos fala que o povo de Israel demorou 40 anos para chegar em Canaã. Mas era uma viagem curta. Não era uma viagem que durava 40 anos. O percurso poderia ser feito em bem menos tempo. Mas por que o povo demorou tanto para chegar até a terra de Canaã? Por que o povo se enganchou tanto no deserto? Por causa da sua desobediência. Por causa do seu comportamento. Então entenda uma coisa nesta noite. A sua conduta, o seu modo de agir, vai determinar por quanto tempo você vai ficar nesse deserto. E você só irá passar desse deserto quando você realmente for provado pelo Senhor. Quando você realmente entender o que Deus quer da sua vida. Portanto, ouça a voz do Senhor. Não faça em 40 anos uma viagem que pode ser feita em 11 dias. Escute a voz dele. Uma segunda lição que eu aprendo sobre o deserto, sobre a trajetória do povo hebreu no deserto até a terra de Canaã, eu aprendo que o deserto é um momento de crise. É um momento em que você se sente desafiado a olhar para trás e olhar para a frente. Por que eu digo isso? Houve um momento na história do povo hebreu, no deserto, em que eles olharam para trás, olharam para o seu passado e desejaram voltar para o Egito. Há registros na Bíblia de que aquelas pessoas desejaram novamente voltar para o Egito. Mas como é possível alguém que foi escravizado no Egito desejar voltar para lá? Porque o deserto estava muito custoso. Passar pelo deserto exige muitas renúncias.
Passar pelo deserto exige manter-se esperançoso. E aquelas pessoas, por um determinado momento, entraram num ponto de crise. E elas se viram num deserto que parecia ser eterno e que a terra de Canaã não parecia chegar nunca. Então aquelas pessoas disseram que era melhor voltar para o Egito. Deserto é momento de crise. Porque quando a gente assume realmente um compromisso com Deus, quando você assumir de fato um compromisso com o Senhor, quando você sair de uma vida de escravidão do pecado e buscar uma vida de liberdade com o Senhor, quando você desejar sair do Egito para Canaã, no meio do caminho, você vai parar e pensar: não seria melhor voltar ao meu modo de vida de outrora? Não seria melhor eu fazer as coisas do meu jeito? Você pode pensar: agora que eu assumi uma identidade cristã, eu preciso renunciar, eu preciso abrir mão de muitas coisas, eu preciso obedecer ao Senhor. Talvez eu precise sacrificar os meus finais de semana para estar fazendo a obra do Senhor. Será que não seria melhor viver de outra forma? E você pode pensar que talvez viver no Egito seja melhor do que buscar uma vida em Canaã. Porque no Egito você é escravo e você passa aquele tempo sendo enganado, achando que é livre. Mas você pode ser escravo do pecado, você pode estar sendo escravo do vício, escravo da prostituição, escravo da mentira, escravo da desonestidade. E quando você tem que abrir mão de tudo aquilo que lhe dá prazer para buscar Canaã, você entra em crise. Você para e pensa no meio do caminho: mas será que não seria melhor voltar para o Egito? E você começa a olhar para trás, você começa a entrar em crise e você começa a se perguntar: será que é isso que Deus quer de mim? Será que é Canaã mesmo o meu destino? Deserto é o momento em que a gente entra em crise. Crise acerca do nosso ministério, acerca do nosso chamado. Para que de fato eu fui chamado? Qual o propósito de Deus para a minha vida? E aí você começa a olhar para trás. Você começa a desejar viver uma vida que para você parecia ser uma vida feliz, mas que de fato era uma vida que te trazia escravidão. Quando eu olho para o deserto, quando eu olho para a história do povo hebreu no deserto, eu aprendo uma terceira lição. A lição de que no deserto nós somos colocados à prova. Inclusive, no texto que acabamos de ler em Deuteronômio está escrito: lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho do deserto durante estes 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova. Pô-los à prova, a fim de conhecer as suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Sabe o que eu aprendo? Eu aprendo que deserto é lugar em que Deus nos coloca à prova. Deserto é o momento em que somos provados. Deserto é aquele ponto na vida em que somente os fortes sobrevivem. Deserto é aquele ponto na vida em que somente os fortes em Deus sobrevivem. Deserto é o ponto crucial para se determinar se de fato você ama ou não ao Senhor. O deserto é o ponto X da vida, em que só permanece nele quem de fato tem um compromisso com o Senhor. Deserto é o momento em que se separam o joio do trigo. Deserto é o momento em que se separam os falsos profetas dos verdadeiros profetas. Deserto é o momento em que se separam os verdadeiros pastores dos estelionatários. Deserto é o momento em que
se separa o religioso daquele que ama a Deus. Deserto é o momento em que nós somos provados, em que nós somos testados. Mas que tipo de prova aquele povo estava submetido? Eu posso citar várias. Mas eu refleti no dia de hoje e pensei sobre algumas provas que eu queria compartilhar com vocês. A primeira delas foi a prova do tempo. E essa para muitos tem sido uma das provas mais duras de suportar. Para muitos essa tem sido uma das provas mais difíceis de lidar. Lidar com o tempo. Porque quando Moisés subiu ao Monte Sinai para receber a lei dos 10 mandamentos, o povo começou a acreditar que Moisés estava demorando demais. E a Bíblia nos conta que aquele povo fez um bezerro de ouro. Porque eles não suportaram esperar Moisés descer do monte. A Bíblia nos conta que durante a travessia no deserto aquele povo murmurou muito, porque estava demorando demais chegar na terra de Canaã. Um dos maiores desafios do povo de Deus, do meu desafio, do seu desafio durante o deserto, é saber lidar com o tempo. E entender que para tudo, como está escrito em Eclesiastes, para tudo há um tempo certo. Mas eu sou provado a ter paciência. Eu sou provado a saber esperar. No deserto eu sou provado a aguardar o tempo de Deus. No deserto eu sou colocado à prova para ver se realmente eu tenho fé no Senhor. E não fazer um bezerro de ouro. E não ancorar a minha fé naquilo que não vem de Deus. Você pode me dizer, mas eu já esperei tanto. Eu não sei mais para o que recorrer, para onde recorrer. Deixa eu lhe dizer, não faça para si um bezerro de ouro. O Senhor vai cumprir a promessa no tempo certo. O deserto é o momento em que nós precisamos ser testados quanto a não murmurar. No deserto, Deus prova qual é a nossa intenção. Qual é a sua intenção de estar aqui? Qual é a sua intenção de estar na igreja? Qual é a sua intenção de buscar a Deus? O deserto vai ser o momento na nossa vida em que Deus irá provar qual é a sua verdadeira intenção. Lá em Deuteronômio está escrito: a fim de conhecer as suas intenções, se irem obedecer aos mandamentos ou não. Porque deserto é isso. Deserto é o lugar em que nós somos colocados à prova. Sabe como é feita uma espada? A espada, para ser bem amolada, bem resistente, ela precisa passar pelo fogo e por marteladas. Assim somos nós. Assim somos nós. Somos postos à prova. Uma quarta coisa que eu aprendo no deserto é que o deserto é o momento em que ocorrem as maiores manifestações de Deus nas nossas vidas. É no deserto, meu irmão, minha irmã, que Deus vai apresentar as suas manifestações mais extraordinárias na sua vida. Amém? Amém? É no deserto que Deus irá manifestar de forma extraordinária o seu agir na sua vida e na minha vida. Por que eu digo isso? Eu separei um texto da Bíblia. É Êxodo capítulo 19, versículo 16. Êxodo 19, versículo 16, assim está escrito: e aconteceu ao terceiro dia, ao amanhecer, que houve trovões e relâmpagos sobre o monte, e uma espessa nuvem, e um sonido de buzina muito forte, de maneira que estremeceu todo o povo que estava no arraial. E Moisés levou o povo fora do arraial, ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte.
No versículo 18 do capítulo 20, veja o que está escrito. E todo o povo viu trovões, os relâmpagos, o som da buzina, o monte fumegando, e o povo, vendo isto, retirou-se e pôs-se de longe. O que está escrito aqui é um dos momentos mais fantásticos na história do povo de Israel. É o momento em que Deus fala com o povo no Monte Sinai. E como nós acabamos de ler, há o registro de que quando Deus se manifestou para o povo, veja o que aconteceu. Saiu fumaça do monte, de cima do monte. Veio relâmpagos, trovões, a terra estremeceu e soou um grande som como que de uma buzina muito forte. Houve um grande terremoto. E o mais belo dessa história está lá no versículo 18 do capítulo 20 do livro de Êxodo, que diz: e o povo viu. O povo viu relâmpago, trovões, a fumaça, escutou o som da buzina, o povo sentiu o chão estremecer. Porque no deserto é o momento em que Deus vai exercer a manifestação mais extraordinária na sua vida. E todo mundo vai ver. E todo mundo vai ver. É no momento do deserto em que as pessoas irão ver na minha vida e na sua vida a maior ação sobrenatural do Senhor. Creia nisso. É no deserto em que ocorrem as maiores manifestações do Senhor. Você precisa crer. Você precisa crer. É no deserto que o Senhor irá se manifestar de uma maneira tão tremenda que todo mundo vai ver o agir de Deus na sua vida. Creia nisso. Deserto é o momento da manifestação de Deus. Uma quinta coisa que eu aprendo sobre o deserto é que o deserto é o lugar, é o momento de cuidado. Quando eu olho para o deserto, quando eu olho para a história do povo de Deus passando pelo deserto, eu aprendo que deserto é o momento em que Deus cuida de nós. Por que eu digo isso? Porque no deserto, durante aquele momento de deserto, foram os dias em que Deus manifestou o seu cuidado para o povo de Israel. O maná. O maná caía do céu. O maná era o pão. O povo, durante a sua trajetória no deserto, era alimentado pelo pão que caía do céu. Deixa eu te dizer uma coisa. Deus vai prover o seu sustento durante o deserto. Deus vai sustentar você durante o deserto. Quando você olhar para um lado, olhar para o outro e ver que não tem saída. Quando você se ver privado de recursos, ou limitado de recursos, ou você perceber que os seus recursos já não são mais suficientes, você vai entender que Deus é quem cuida de você. É no momento de escassez que Deus manda maná do céu. Porque é no deserto que Deus nos sustenta, que Deus cuida de nós. Mas eu aprendo que deserto é lugar de cuidado, porque a Bíblia me diz, lá em Êxodo 13:21, que durante o dia, Deus acompanhava o povo com uma coluna de nuvem. E durante a noite, Deus acompanhava o povo com uma coluna de fogo para guiar o povo. E o povo poderia caminhar de dia e de noite. Eu vou ler para você o que está escrito em Êxodo 13:21. Durante o dia, o Senhor ia adiante deles, numa coluna de nuvem, para guiá-los no caminho. E de noite, numa coluna de fogo, para iluminá-los, e assim podiam caminhar de dia e durante a noite. Sabe por que você está de pé?
mesmo no deserto? Porque quem tem te guiado é o Senhor. Quem tem guiado a sua vida, quem tem sustentado você mesmo no deserto é o Senhor. Porque durante a fase do deserto, é o Senhor quem nos guia, é o Senhor quem coloca uma coluna de nuvem adiante de mim para que eu possa saber para onde ir. E uma coluna de fogo durante a noite para eu poder me guiar na escuridão. Porque isso é cuidado de Deus. Isso é cuidado de Deus. Aliás, em Deuteronômio capítulo 8, versículo 2 está escrito: lembre-se de como o Senhor Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto. Você precisa se lembrar de como Deus cuidou de você nas fases mais difíceis da sua vida. Consegue se recordar? Você consegue se lembrar dos momentos mais difíceis da sua vida? Foram os momentos em que Deus mais cuidou de você? Naquela mesa de cirurgia? Consegue se recordar? Quando eu olho para a história do povo de Deus no deserto, eu aprendo também que o cuidado de Deus se manifesta na provisão. Deus sustenta, manda o pão do céu. Deus não cuida da gente quando Ele nos guia, mas Deus também cuida da gente no deserto, nos dando livramento. Assim que o povo saiu do Egito, assim que o povo hebreu saiu do Egito, eles foram seguidos pelo faraó. E a Bíblia me conta que Deus abriu o mar vermelho para que o povo pudesse passar. Deserto é lugar de livramento. E quantos livramentos eu já passei na minha vida? Quantos livramentos você não passou pela sua vida? Porque deserto é o momento em que Deus cuida da gente. Cuida nos sustentando, cuida nos guiando, nos dando a direção. Você precisa enxergar onde está a coluna de nuvem e a coluna de fogo para ser guiado pelo Senhor. Talvez você tenha se perdido no deserto porque você não tenha observado os sinais de Deus. E Deus cuida da gente também no deserto, nos dando livramento. Eu queria terminar a reflexão de hoje dizendo que deserto é um momento de intimidade. Deserto também é um momento de intimidade com Deus. Eu queria ler com vocês o livro de Êxodo, capítulo 20, lá no versículo 21. Esse texto fala do momento em que Deus se manifestou no Monte Sinai e houve os relâmpagos, o terremoto, a fumaça, o som. E no meio daquele alvoroço todo, a Bíblia diz que o povo ficou em pé de longe. Mas veja o que Moisés fez. Versículo 21. E o povo estava em pé de longe. O povo viu aquele terremoto. O povo viu aquele estremecer. O povo escutou aquele barulho ensurdecedor. O povo viu um relâmpago, um trovão, um raio. E aí o povo preferiu ficar em pé de longe. Moisés, porém, se chegou à escuridade onde Deus estava. Moisés, porém, se chegou à escuridade onde Deus estava. No meio daquele caos, no meio daquele terremoto, no meio daquele trovão, no meio daqueles relâmpagos, no meio daquele barulho ensurdecedor, o povo preferiu ficar de longe, mas Moisés foi o lugar mais escuro. Moisés, eu imagino Moisés caminhando no Monte Sinai. E cada vez que Moisés caminhava, a imagem de Moisés era escondida dentro daquela nuvem, dentro daquela fumaça. Eu imagino Moisés indo até a presença do Senhor naquele Monte Sinai. E a Bíblia diz que Moisés foi ao lugar mais escuro, porque era lá que Deus estava. É verdade que a maioria das pessoas ficou ao pé do monte, ficou de longe.
No entanto, Moisés ele foi ao olho do furacão. Moisés ele foi ao lugar mais escuro, porque era lá que Deus estava. Moisés ele foi para o lugar mais íntimo, na presença de Deus. Você pode escolher passar pelo seu deserto vendo Deus apenas de longe, ao pé do monte, sem se envolver muito, olhando Deus agir de longe. Ou você pode escolher passar pelo deserto, no olho do furacão, na intimidade com o Senhor, face a face com Ele, se envolvendo com Ele, entrando no ponto mais escuro da tempestade para ver Deus. Deserto é momento também de intimidade. E ter intimidade com Deus é não ter medo do trovão, do relâmpago, do tremor de terra, da buzina alta, do som alto. Intimidade com Deus é superar tudo para chegar ao ponto onde Deus está. A Bíblia diz que Moisés foi até a escuridade. Moisés foi o lugar mais escuro daquela tempestade para poder ver Deus. Deserto é um momento de intimidade. Deserto é um momento em que eu e você devemos dobrar mais os nossos joelhos e entrar no olho desse furacão e sentir de fato a presença do Senhor. Deserto, momento de aprendizado. O que eu aprendo no deserto? Que deserto é fase de transição e não dura para sempre. Eu aprendo que deserto é um momento de crise, em que somos desafiados a olhar para trás e querer desistir da caminhada até a terra de Canaã. Deserto é lugar em que somos testados. Deserto é o momento em que Deus vai nos testar para ver qual é a nossa real intenção em servir. Deserto também é o momento em que ocorrem as maiores manifestações de Deus. Monte Sinai, milagre. Foi naquela mesa de cirurgia que Deus mais agiu na sua vida. Foi naquela tentativa de assalto que Deus mais cuidou de você. Que Deus deu o maior livramento da sua vida. Foi naquele momento que você estava prestes a ser assaltado que Deus cuidou de você. Deserto é o momento em que ocorrem as maiores manifestações de Deus, quando você estava naquele processo de tratamento. Você viu Deus agir, foi lá no hospital, nas consultas, no tratamento, na quimioterapia, na radioterapia. Que você viu o momento que Deus mais cuidou de você, foi lá. Mas eu aprendo que deserto também é um momento de cuidado. Cuidado com a provisão, cuidado com guiar o povo, cuidado com os livramentos. E por último, eu aprendo que deserto também é um momento de intimidade. Eu quero te convidar esta noite a fazer uma oração comigo. Se você ficou aqui até o final, é porque você sentiu Deus falar com você. E eu quero orar com você, eu quero orar por você. Por favor, não saia neste momento. Ore comigo no lugar onde você está. Pegue na mão da pessoa que está ao seu lado, se você estiver com alguém. Seu marido, a sua esposa, seus filhos, seus pais. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pela Tua graça. Obrigado pelo Teu amor. Obrigado, Senhor, pelo Teu amor. Que neste deserto nós nunca nos esqueçamos de tudo isso que nós ouvimos hoje. Nós queremos crer, nós queremos sempre manter a esperança de que deserto é só uma fase. Queremos ser firmes e fortes para vencermos todas as crises do deserto.
Queremos buscar intimidade contigo. Queremos ser provados para verdadeiramente manifestarmos as nossas intenções a Ti. Transforma a nossa vida, transforma o nosso caráter, Senhor. Nos ajuda, Pai. Nos ajuda a passar pelo deserto. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe sua vida. E lembre-se, o deserto é momento de aprendizado. Que Deus nos abençoe.